O casamento, segundo a Bíblia, é uma aliança sagrada entre o homem e uma mulher. Foi instituída por Deus lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. O casamento simboliza a unidade e a fidelidade mútua, que é uma parceria de apoio, onde o marido e a esposa se tornam uma só carne. E tem o propósito de crescerem juntos, honrarem a Deus e cumprirem a sua vontade. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as dificuldades que existem no casamento, a começar pelo julgo desigual. Em 2 Coríntios 6,14, diz assim: não vos prendais a um julgo desigual como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então, um casamento entre o crente e um descrente pode trazer conflitos espirituais, porque são valores diferentes. Então, não é aconselhado que um crente se case com um descrente. Em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1, fala as orientações do Senhor através da vida do apóstolo Paulo em relação ao casamento. E eu quero falar versículo por versículo sobre essa ordem divina. Então diz assim: quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que ele não está proibindo o casamento, mas está sugerindo que o celibato pode ser um caminho válido, especialmente em tempos difíceis. Ele até aconselha que os solteiros fiquem na mesma condição que ele, para que possa se dedicar melhor ao Senhor. Versículo 2: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Então, o casamento aqui é uma proteção contra a imoralidade sexual. Também, Deus estabeleceu o matrimônio como uma forma correta de suprir os desejos sexuais. O apóstolo Paulo ensina que no casamento, o corpo do cônjuge pertence ao outro, ou seja, há uma mutualidade na intimidade conjugal. E o dever conjugal deve ser respeitado com amor e respeito mútuo. Então, no versículo 3 diz: o marido pague à mulher devido à benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, esse casamento exige esse compromisso entre os dois lados, né? E o casal não deve se privar da intimidade conjugal, a menos que seja por um período de oração. Em um período curto de tempo, tá? Então, a abstinência prolongada pode ficar gerando tentações entre os cônjuges. Então, não é bom. Versículo 4: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas a mulher sobre o corpo dele. O que isso quer dizer, né? O casamento, o corpo de um pertence ao outro. Então, quando o casal ele tem essa consciência, ele não fica privando o outro de satisfazê-lo na vida sexual. Os dois precisam ter esse entendimento. Um homem precisa honrar a mulher como o vaso mais frágil. E a mulher deve respeitar o marido e satisfazê-lo também na vida sexual. Versículo 5: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência, né? Então, que volta a falar que a abstinência no casamento deve acontecer se for acordada pelos dois, mas por um tempo determinado para oração. A intimidade irregular protege o casal contra tentações. Versículo 6: digo, porém, isto como concessão e não por mandamento. Então, Paulo está falando sobre o valor do celibato e deseja que as pessoas sejam como ele. Mas entende que o casamento também é um dom de Deus para aqueles que não têm o chamado para a vida solteira. Versículo 7: porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom.
Um de uma maneira, outro de outra. Então ele está aqui valorizando a vida solteira, pois ela permite maior dedicação a Deus sem as preocupações do casamento. Então, assim, casamento é algo muito sério. A pessoa tem que ser chamada para isso, porque vai ter que viver uma vida inteira se dedicando a uma outra pessoa. E nem todos têm esse chamado. Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então ele está aconselhando os solteiros e as viúvas a permanecerem assim. Mas se não conseguirem manter a santidade, é melhor casar do que viver em constante tentação. Tá? Versículos de 10 a 11. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então aqui está falando sobre o divórcio. O casamento deve ser permanente, tá? Se houver separação, não poderá se casar novamente. A Bíblia não dá respaldo sobre isso, e eu vou estar fazendo outro vídeo sobre esse assunto. Mas deve buscar a reconciliação ou a permanência solteira. Versículos de 12 a 13. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então está dizendo que se um cônjuge se converte e o outro não, o casamento deve ser mantido, desde que o não crente esteja disposto a permanecer no casamento. Se o cônjuge não crente quiser permanecer casado, o cristão deve manter o casamento. Então não pode ser iniciativa do crente o divórcio, tá? O divórcio só pode ser iniciado pelo não crente. Porque o marido descrente, no versículo 14, é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então aqui está dizendo que o cristão exerce influência espiritual positiva sobre a família. Isso não significa que o não crente está salvo, mas que recebe bênçãos por estar casado com um crente, tá? Você vai entender mais à frente sobre isso. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então aqui o cônjuge descrente, se quiser sair do casamento, o crente não precisa forçá-lo a ficar, tá? Não é aconselhado isso por causa do livre-arbítrio. A paz deve ser prioridade. Se o não crente quiser se apartar, o cristão não deve impedir a separação. O cristão, ele não deve ficar obrigando o outro a permanecer casado. Não, porque isso está falando sobre o livre-arbítrio e nem Deus, ele mexe no livre-arbítrio do homem. Porque isso está definindo o destino dele em relação a Deus na eternidade. Versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então aqui é um ponto muito importante dentro desse vídeo, porque o crente não deve ver o casamento como uma missão de conversão forçada, como muitas pessoas acreditam. Então o testemunho pode levar o outro à fé, mas não é garantia, tá? Também isso não significa que o cônjuge não deve orar pelo seu marido ou sua mulher. Ele deve continuar orando, mas a decisão é pessoal. Então vamos pular para o versículos 27 e 28. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Então, Paulo está dizendo que o casamento não é pecado. Mas ele explica que o solteiro ele pode se dedicar inteiramente ao Senhor.
as coisas de Deus, enquanto o casado precisa se preocupar com as responsabilidades familiares. Então, mais uma vez, ele diz aqui que o casamento também é um dom. Tem pessoas que não foram chamadas para casarem. Por quê? Porque tem um estilo de vida, um jeito pessoal de ser, que não é para se dedicar a uma outra pessoa inteiramente. E o casamento tem que se dedicar inteiramente, tá? Versículos 32 e 34. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como em há de agradar a mulher. Então a vida solteira permite essa dedicação mais exclusiva ao reino de Deus. Enquanto casado precisa equilibrar a sua atenção entre Deus e a família. Então se torna mais difícil. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Ele não está proibindo o casamento. Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui é outro ponto importante desse vídeo, que é tratar sobre a durabilidade do casamento. O casamento, ele dura enquanto os dois vivem. Se o cônjuge morre, então o viúvo ou a viúva pode se casar novamente, mas tem que ser com um cristão, tem que ser no Senhor. Então a conclusão desse estudo é falar que o casamento é uma bênção, mas exige compromisso. O celibato é um dom para quem deseja se dedicar inteiramente ao Senhor. Ele fica livre para Deus. O casamento deve ser mantido sempre que possível e o divórcio só deve ocorrer em situações extremas. E eu vou estar falando sobre isso em outro vídeo. Bem, nesse texto nós podemos perceber que não existe segundo casamento, com o primeiro cônjuge ainda vivo. Porque o primeiro casamento é ainda válido diante de Deus. Ou seja, isso é uma lei divina e é eterno. Quem se casar deve estar pronto para enfrentar desafios e responsabilidades. A palavra do Senhor, ela nos orienta sobre essas questões acerca do casamento. Eu comecei falando sobre o jugo desigual. Não é bom que se case com alguém descrente. Não deve. Tá? Isso é uma ordem divina. Porque luz e trevas não combinam. Mas quando acontece a conversão durante o casamento, tem aí umas regras, como eu falei no vídeo. Se o cônjuge descrente quiser continuar, que permaneça no casamento. Agora, se ele quiser o divórcio sair, então deixe. Porque ele está tratando aí da vida dele também na eternidade. Porque ele vai ter que responder diante de Deus naquele grande dia, pelo abandono que ele está fazendo a esse cônjuge. Tá bom? Que essa palavra seja um divisor de águas na sua vida, que busca conhecer a palavra de Deus e que também está vivendo um casamento difícil. Deus, ele tem a solução. Deus, ele tem a orientação certa para a sua vida.